Geografia do Maranhão, climas do Maranhão, pluviosidade e temperatura. Abertura. Olá, futuros soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o professor Kennedy Santos. Esta aula é direcionada aos concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, PMMA e CBUMA 2026, organizados pela Banca Sebrasp. Este material foi elaborado a partir de uma análise criteriosa dos conteúdos previstos nos editais, do perfil da banca examinadora e de provas anteriores. O conteúdo foi organizado de maneira estratégica, com o apoio da inteligência artificial aplicada à preparação para concursos públicos na área de segurança pública e com revisão pedagógica do professor Kennedy Santos. O nosso objetivo é muito claro: preparar você para compreender o conteúdo, interpretar corretamente os enunciados, julgar os itens com segurança, marcar certo ou errado e conquistar os pontos necessários para avançar rumo à aprovação. Logo abaixo, na descrição deste vídeo, você encontrará uma playlist completa com os temas de História, Geografia e Legislação do Maranhão previstos nos editais da PMMA e do CBUMA 2026. Organize seus estudos a partir dessa sequência e avance de maneira planejada, progressiva e objetiva, sempre alinhado ao perfil de cobrança do Sebrasp. Também está disponível, na descrição, a apostila em formato PDF com o conteúdo completo de História, Geografia e Legislação do Maranhão, estruturado de acordo com as aulas desta série e direcionado aos concursos da PMMA e do CBUMA 2026. O valor é simbólico, pensado para manter este projeto ativo e tornar o estudo acessível ao maior número possível de candidatos. Por apenas R$ 25, você terá acesso a um material organizado, revisado e preparado para um estudo estratégico, sem dispersão e com foco direto na prova. Então, sem mais delongas, vamos iniciar os nossos trabalhos. Conversa inicial. O Maranhão apresenta temperaturas elevadas durante praticamente todo o ano, mas não possui um clima completamente uniforme. A quantidade e a distribuição das chuvas variam de forma significativa entre o litoral, o oeste, o centro, o leste e o sul do estado. No norte e no noroeste, a influência amazônica favorece condições mais úmidas. No leste, cresce a influência do interior semiárido nordestino, resultando em menores totais de chuva e estação seca mais evidente. No sul, predominam características tropicais associadas ao cerrado, com verão chuvoso e inverno seco. Por isso, compreender o clima maranhense exige analisar dois elementos fundamentais. Pluviosidade, que corresponde à quantidade e à distribuição das chuvas. Temperatura, que indica o grau de aquecimento do ar. A banca pode tentar confundir o candidato afirmando que todo o Maranhão possui clima equatorial, que as chuvas se distribuem igualmente ao longo do ano ou que as temperaturas são baixas em razão da proximidade do Oceano Atlântico. Essas afirmações estão erradas. O Maranhão apresenta predomínio de climas quentes, mas sua extensa dimensão territorial e sua posição de transição geram importantes diferenças regionais. Tempo e clima não são a mesma coisa. Antes de analisar o Maranhão, precisamos distinguir dois conceitos. Tempo atmosférico é o estado momentâneo da atmosfera. Quando dizemos que hoje está chovendo, que amanhã está nublada ou que a temperatura chegou a determinado valor, estamos falando do tempo. Clima corresponde ao comportamento habitual da atmosfera durante um período prolongado. Para identificar o clima de uma região, os pesquisadores analisam séries históricas de chuva, temperatura, umidade, ventos e outros elementos. As normais climatológicas utilizadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia são calculadas a partir de períodos históricos, geralmente de 30 anos,
permitindo identificar os valores médios e as características habituais de uma localidade. Portanto, tempo é momentâneo. Clima é duradouro e estatístico. Uma chuva intensa em determinado dia não significa necessariamente que o clima local seja muito úmido. Da mesma forma, uma manhã mais fria não modifica a predominância de temperaturas elevadas no Maranhão. 2 fatores que influenciam o clima maranhense. O clima do Maranhão resulta da combinação de vários fatores. O primeiro é a latitude. O estado encontra-se em baixas latitudes, próximo à linha do Equador. Nessas áreas, a incidência de radiação solar é elevada durante o ano, favorecendo temperaturas geralmente altas. O segundo fator é a maritimidade. O norte do Maranhão é banhado pelo Oceano Atlântico. A proximidade do mar aumenta a umidade do ar, influencia os ventos e reduz variações extremas de temperatura no litoral. O terceiro fator é a continentalidade. À medida que avançamos para o interior, diminui a influência direta do oceano. Algumas áreas do centro, do leste e do sul podem apresentar maior aquecimento durante o dia e estação seca mais pronunciada. O quarto fator é a circulação atmosférica. Massas de ar, sistemas de baixa pressão e zonas de convergência transportam umidade e produzem chuvas. O quinto fator é o relevo. O Maranhão possui altitudes geralmente modestas, mas chapadas e elevações do sul podem interferir na circulação dos ventos e na distribuição das chuvas. O sexto fator é a posição de transição. O Maranhão encontra-se entre os domínios amazônico, cerrado e semiárido nordestino, recebendo influências climáticas diferentes conforme a região. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente destaca justamente essa transição entre o clima amazônico mais quente e úmido, no norte e noroeste, e as influências mais secas do leste e nordeste maranhense. 3. Predomínio dos climas quentes. O Maranhão apresenta predomínio de climas tropicais quentes. As temperaturas médias anuais são geralmente superiores a 26 graus Celsius, embora existam variações locais determinadas por altitude, latitude, cobertura vegetal e proximidade do oceano. Isso significa que o estado não possui inverno rigoroso. Mesmo durante os meses menos quentes, as temperaturas permanecem relativamente elevadas na maior parte do território. As diferenças entre as estações são percebidas principalmente pela quantidade de chuva. Em muitas regiões maranhenses, a população distingue o ano entre período chuvoso e período seco ou menos chuvoso. Assim, a sazonalidade das chuvas é mais evidente do que uma forte alternância entre verão quente e inverno frio. A banca pode afirmar que o Maranhão possui 4 estações térmicas bem definidas, com inverno frio e verão quente. Essa generalização está errada. O que predomina é um regime térmico quente ao longo do ano e uma alternância mais clara entre épocas chuvosas e secas. 4. Principais tipos climáticos. De maneira didática, podemos reconhecer no Maranhão 3 grandes conjuntos climáticos. O primeiro é o clima tropical úmido, predominante em grande parte do norte, do litoral e do oeste. Apresenta temperaturas elevadas, forte umidade e totais pluviométricos maiores. O segundo é o clima tropical subúmido, encontrado em amplas áreas do centro e do interior. Possui estação chuvosa e estação seca mais perceptíveis. O terceiro é o clima tropical com tendência mais seca, presente principalmente em setores do leste maranhense, próximos ao Piauí e sob maior influência do semiárido. É importante compreender que essas áreas não possuem fronteiras climáticas rígidas. O clima muda gradualmente.
Por isso, falamos em faixas de transição. Também podem aparecer classificações que utilizam termos como equatorial, tropical, tropical úmido, subúmido ou semiárido, dependendo do critério adotado. Para concurso, o mais seguro é compreender o padrão espacial. Norte e noroeste mais úmidos. Centro com condições intermediárias. Leste mais seco. Sul com verão chuvoso e inverno seco. 5. O que é pluviosidade? Pluviosidade é a quantidade de chuva recebida por uma área durante determinado período. Geralmente, é medida em milímetros. 1 milímetro de chuva corresponde, teoricamente, a 1 litro de água distribuído sobre uma superfície de 1 metro quadrado. Quando dizemos que uma região recebe 2.000 milímetros anuais, estamos indicando a soma da precipitação registrada ao longo do ano. Entretanto, conhecer apenas o total anual não é suficiente. Também precisamos analisar em quais meses chove mais, em quais meses chove menos, quanto tempo dura a estação seca, se as chuvas são regulares ou irregulares, e se estão concentradas em poucos eventos intensos. Duas cidades podem registrar totais anuais parecidos, mas apresentar distribuições mensais completamente diferentes. 6. Distribuição das chuvas do Maranhão. A pluviosidade maranhense apresenta forte variação espacial. Os totais anuais podem ficar próximos de 700 milímetros nas áreas mais secas e ultrapassar 2.200 milímetros nas áreas mais úmidas do norte do estado. Em termos gerais, o norte e o noroeste recebem os maiores volumes, o litoral também apresenta pluviosidade elevada, o centro possui valores intermediários, o leste registra menores totais, o sul possui chuvas concentradas principalmente no verão. Essa distribuição acompanha a influência das massas de ar úmidas, dos sistemas atmosféricos e da distância em relação à Amazônia e ao Oceano Atlântico. Não é correto afirmar que a chuva diminui de forma perfeitamente regular do norte para o sul. A realidade é mais complexa. Existem diferenças locais e influência de sistemas sazonais. Contudo, como regra de concurso, a faixa norte-noroeste tende a ser mais úmida que o leste maranhense. 7. O norte e o noroeste mais úmidos. O norte e o noroeste do Maranhão recebem forte influência da umidade amazônica e oceânica. Nessas áreas, os totais anuais de chuva podem superar 2.000 milímetros. A presença de florestas, manguezais, rios, estuários e áreas alagáveis relaciona-se diretamente a essa maior disponibilidade de água. O litoral ocidental, as reentrâncias maranhenses e setores próximos à divisa com o Pará apresentam elevada umidade. A estação chuvosa costuma ser longa e intensa. Entretanto, mesmo nessas áreas existe uma redução das chuvas em parte do segundo semestre. Portanto, clima úmido não significa chuva constante todos os dias do ano. Significa que o total anual é elevado e que a estação chuvosa possui maior duração e intensidade. 8. O litoral e a influência do Atlântico. O litoral maranhense é influenciado diretamente pelo Oceano Atlântico. A evaporação oceânica fornece umidade para a atmosfera. Os ventos transportam essa umidade em direção ao continente, contribuindo para a formação de nuvens e chuvas. A capital São Luís apresenta clima quente e úmido. A proximidade do oceano reduz parcialmente a amplitude térmica, isto é, a diferença entre temperaturas máximas e mínimas. Por outro lado, a umidade elevada pode aumentar a sensação de calor. No litoral oriental,
incluindo a região dos Lençóis Maranhenses, as chuvas possuem importância fundamental para a formação das lagoas entre as dunas. Durante a estação chuvosa, as depressões interdunares acumulam água. Na estação seca, muitas lagoas diminuem ou desaparecem. Assim, a paisagem dos lençóis está diretamente relacionada ao regime pluviométrico. 9. O Centro Maranhense. No centro do Maranhão, os totais pluviométricos são geralmente inferiores aos registrados no litoral e no noroeste. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente utiliza como referência valores próximos de 700 milímetros em áreas centrais mais secas, embora existam importantes variações dentro da região. Nessa faixa, a estação seca torna-se mais perceptível. A vegetação apresenta características de transição entre formações mais úmidas e o cerrado. As atividades agrícolas dependem bastante do calendário das chuvas. O atraso ou a interrupção do período chuvoso pode prejudicar plantações, reduzir a vazão de rios e afetar o abastecimento de comunidades rurais. 10. O leste maranhense mais seco. O leste do Maranhão aproxima-se do Piauí e recebe maior influência das condições semiáridas do interior nordestino. Essa região apresenta menores totais de chuva e maior irregularidade pluviométrica. Isso não significa que todo o leste maranhense seja classificado como semiárido. A afirmação seria exagerada. O correto é dizer que determinadas áreas orientais possuem clima mais seco, com transição para as condições semiáridas do Piauí. Os períodos sem chuva podem ser mais prolongados. A vegetação também apresenta adaptações à menor disponibilidade hídrica. Essa diferença regional é uma pegadinha importante. A banca pode afirmar que o oeste maranhense é mais seco que o leste. Em regra, está errado. O oeste recebe maior influência amazônica, enquanto o leste apresenta maior influência do interior semiárido. 11. O sul do Maranhão. No sul maranhense, predomina uma dinâmica tropical típica do Cerrado. As chuvas concentram-se principalmente durante a primavera e o verão. O outono e o inverno apresentam redução acentuada da precipitação. Assim, o ano é dividido em verão chuvoso, inverno seco. Essa sazonalidade interfere diretamente na agricultura. O sul do Maranhão tornou-se importante área de cultivo de soja, milho e outros produtos. O calendário agrícola depende da chegada das chuvas. Durante a estação seca, a umidade do ar pode diminuir e aumenta o risco de queimadas e incêndios em áreas de vegetação. A região também pode registrar temperaturas máximas elevadas, especialmente no final da estação seca, antes do retorno das chuvas. 12. O período chuvoso. O período chuvoso não começa e termina exatamente nos mesmos meses em todo o Maranhão. A extensa dimensão territorial provoca diferenças regionais. De forma geral, as chuvas aumentam entre o final do ano e o primeiro semestre. No sul, o período chuvoso pode iniciar mais cedo, associado à atuação de sistemas atmosféricos do centro do Brasil. No norte e no litoral, os maiores volumes geralmente se concentram durante os primeiros meses do ano, com destaque para o intervalo entre janeiro e maio. Em vários anos, março aparece entre os meses mais chuvosos, mas esse padrão pode variar conforme as condições atmosféricas. A meteorologia estadual já apontou março como auge do período chuvoso em determinados anos, destacando também a influência de fenômenos como o El Niño sobre a irregularidade das chuvas. Portanto, cuidado com afirmações absolutas. Não existe um único calendário perfeitamente válido para todos os municípios.
13. O período seco. O período seco ou menos chuvoso ocorre principalmente no segundo semestre. Em São Luís e no litoral, a redução das chuvas torna-se bastante perceptível a partir de julho, estendendo-se aproximadamente até novembro. No interior e no sul, a estiagem pode ser mais longa e intensa. Durante essa fase, diminuem os níveis de rios e reservatórios, aumenta a poeira nas estradas, cresce o risco de queimadas, e pode ocorrer redução da umidade relativa do ar. Entretanto, período seco não significa ausência absoluta de chuva. Podem ocorrer precipitações isoladas. O termo indica apenas uma forte redução em comparação com os meses chuvosos. 14. Sistemas atmosféricos responsáveis pelas chuvas. A chuva no Maranhão está relacionada a diferentes sistemas atmosféricos. Um dos mais importantes é a Zona de Convergência Intertropical, conhecida pela sigla ZIT. Ela corresponde a uma faixa de encontro dos ventos alísios próximos à região equatorial. Nesse encontro, o ar quente úmido sobe, formando nuvens e chuvas intensas. A ZIT exerce grande influência sobre o norte e do nordeste, especialmente durante os primeiros meses do ano. Outro sistema importante é a Zona de Convergência do Atlântico Sul às CAIs. Ela forma uma faixa de nebulosidade que pode se estender da Amazônia em direção ao sudeste do Brasil. Sua atuação influencia principalmente o sul do Maranhão durante o verão. Também participam da formação das chuvas. Linhas de instabilidade, sistemas convectivos, circulação de brisa marítima, vórtices ciclônicos em altos níveis, e frentes frias que alcançam o interior do continente. A banca não exige necessariamente conhecimentos meteorológicos extremamente avançados, mas pode relacionar as ZIT às chuvas do norte maranhense. 15. El Ninho e Laninha. El Ninho e Laninha são fenômenos associados às variações da temperatura das águas do Oceano Pacífico Equatorial. Esses fenômenos alteram a circulação atmosférica em várias partes do planeta. Em determinados episódios de El Ninho, o norte do Nordeste pode apresentar redução ou irregularidade das chuvas. Em anos de Laninha, podem ocorrer condições mais favoráveis a chuvas acima da média em partes da região. Entretanto, não devemos usar uma relação automática. Nem todo El Ninho provoca exatamente o mesmo efeito, e nem toda Laninha garante chuva abundante em todos os municípios. Outros fatores oceânicos e atmosféricos também interferem. Para a prova, memorize. El Ninho pode favorecer redução e irregularidade das chuvas no norte e do nordeste. Laninha pode favorecer maior ocorrência de chuvas, embora os efeitos variem. 16. O que é temperatura? Temperatura atmosférica é a medida do grau de aquecimento do ar. Ela é influenciada por fatores como radiação solar, latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, cobertura vegetal, nebulosidade e urbanização. No Maranhão, as baixas latitudes favorecem elevada incidência solar. Por isso, as médias anuais permanecem altas. A temperatura também varia durante o dia. Geralmente, os menores valores ocorrem nas primeiras horas da manhã. Os maiores aparecem durante a tarde, depois de várias horas de aquecimento da superfície. 17. Temperaturas médias no Maranhão. As temperaturas médias anuais do Maranhão são, em geral, superiores a 26 graus Celsius. Entretanto, médias não devem ser confundidas com máximas e mínimas absolutas. Uma cidade pode apresentar média de 26 graus e registrar tardes acima de 35 graus.
Também pode registrar madrugadas próximas de 20 graus ou menos em determinadas situações. No interior, especialmente no sul e no leste, as temperaturas máximas podem ser bastante elevadas durante a estação seca. No litoral, a influência marítima reduz extremos, mas a alta umidade aumenta a sensação térmica. Nas áreas de maior altitude do sul, as noites podem ser relativamente mais amenas. 18. Variação espacial da temperatura. As diferenças de temperatura dentro do Maranhão não são tão acentuadas quanto as diferenças de chuva. Mesmo assim, existem variações importantes. O litoral apresenta maior regularidade térmica por causa do oceano. O interior apresenta maior amplitude térmica diária, com tardes muito quentes e noites relativamente mais amenas. O sul maranhense pode registrar temperaturas menores durante a madrugada em determinados meses devido à altitude e à entrada de massas de ar mais frias. Entretanto, não se trata de uma região de clima frio. O predomínio continua sendo de temperaturas elevadas. A banca pode afirmar que o sul maranhense possui clima temperado por estar mais distante da linha do Equador. Está errado. A distância não é suficiente para modificar o caráter tropical da região. 19. Amplitude térmica. Amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima e a mínima em determinado período. Pode ser diária, mensal ou anual. No litoral, a amplitude térmica tende a ser menor porque o oceano aquece e esfria mais lentamente que o continente. No interior, a superfície terrestre aquece rapidamente durante o dia e perde calor com maior velocidade durante a noite. Por isso, a amplitude térmica diária pode ser maior. Observe: maritimidade reduz a amplitude térmica. Continentalidade aumenta a amplitude térmica. Essa relação é clássica nas provas de geografia. 20. Vegetação e temperatura. A cobertura vegetal também influencia a temperatura. Florestas e matas fornecem sombra, aumentam a umidade, reduzem o aquecimento direto do solo e contribuem para a evapotranspiração. Áreas desmatadas absorvem e liberam calor de maneira diferente. A substituição da vegetação por pastagens, lavouras, asfalto e construções pode elevar as temperaturas locais. Nas cidades, esse fenômeno contribui para a formação das ilhas de calor. 21. Ilhas de calor urbanas. Ilha de calor é o fenômeno pelo qual áreas urbanizadas apresentam temperaturas superiores às áreas rurais ou vegetadas próximas. Isso ocorre devido a fatores como grande quantidade de asfalto e concreto, redução da vegetação, verticalização, circulação de veículos, emissão de calor por equipamentos, e menor ventilação em determinados espaços. São Luís, Imperatriz e outras cidades maranhenses podem apresentar diferenças térmicas entre bairros muito construídos e áreas com maior presença de vegetação. A ilha de calor não modifica o clima de todo o estado, mas altera o microclima urbano. Para combater seus efeitos, são importantes arborização, preservação de áreas verdes, planejamento urbano, materiais menos absorventes e melhoria da circulação do ar. 22. Clima e agricultura. A agricultura maranhense depende fortemente da chuva. Pequenos agricultores organizam o plantio conforme o início do período chuvoso. No sul, produtores de grãos também acompanham os prognósticos meteorológicos para definir o calendário de semeadura. Chuvas insuficientes podem provocar perdas de produção, redução da umidade do solo, diminuição da vazão dos rios
e escassez de água. Chuvas excessivas também podem causar prejuízos. Podem alagar plantações, dificultar a colheita, destruir estradas e provocar erosão. Portanto, não existe simplesmente chuva boa e seca ruim. O impacto depende da quantidade, da intensidade, da duração e da atividade econômica considerada. 23. Clima e riscos ambientais. Durante o período chuvoso, o Maranhão pode enfrentar enchentes, inundações, alagamentos urbanos, erosão, deslizamentos em encostas e interrupção de estradas. As inundações ocorrem quando rios transbordam e ocupam sua planície natural. Os alagamentos urbanos estão frequentemente relacionados à impermeabilização do solo, drenagem insuficiente e acúmulo de resíduos. Durante o período seco, destacam-se estiagens, queimadas, incêndios florestais, baixa umidade e redução do abastecimento hídrico. O Centro de Prevenção de Desastres Ambientais da SEMA acompanha as condições meteorológicas e produz boletins, alertas e análises para apoiar ações preventivas no estado. 24. Mudanças climáticas. As mudanças climáticas podem alterar a frequência e a intensidade de eventos extremos. Entre os possíveis impactos estão ondas de calor mais intensas, secas prolongadas, chuvas concentradas, aumento do nível do mar, erosão costeira e alterações nos ecossistemas. No Maranhão, áreas costeiras, manguezais, comunidades tradicionais, cidades e regiões agrícolas podem ser afetadas. A adaptação exige planejamento municipal, proteção ambiental, sistemas de alerta, preservação de recursos hídricos e redução da vulnerabilidade social. A SEMA vem promovendo ações voltadas à elaboração de estratégias locais de adaptação climática nos municípios maranhenses. Importância para a prova. O clima maranhense deve ser compreendido a partir da relação entre temperatura elevada e distribuição desigual das chuvas. As temperaturas são altas em praticamente todo o estado. A principal variação climática ocorre na pluviosidade. O norte e o noroeste são mais úmidos. O leste apresenta condições mais secas. O sul possui verão chuvoso e inverno seco. A ZIT influencia fortemente o norte do estado. A escassez pode influenciar o sul durante o verão. O litoral apresenta maritimidade e menor amplitude térmica. O interior apresenta maior continentalidade e variação térmica diária. Não confunda tempo, condição momentânea da atmosfera. Clima, comportamento médio observado durante longos períodos. Pluviosidade, quantidade de chuva. Temperatura, grau de aquecimento do ar. Norte e noroeste, áreas geralmente mais úmidas. Leste, área geralmente mais seca. Sul, verão chuvoso e inverno seco. Maritimidade, reduz a amplitude térmica. Continentalidade, aumenta a amplitude térmica. ZIT, importante para as chuvas do norte maranhense. Skies, pode favorecer chuvas no sul durante o verão. Pegadinha da banca. A banca pode afirmar que todo o Maranhão possui clima equatorial superúmido. Está errado. O estado apresenta transição entre condições úmidas, subúmidas e mais secas. Pode afirmar que o leste é a região mais chuvosa do Maranhão. Está errado. Os maiores totais predominam no norte e no noroeste. Pode afirmar que as temperaturas médias anuais são baixas devido à proximidade do Atlântico.
Está errado. As médias são geralmente superiores a 26 graus. Pode afirmar que o período seco corresponde à ausência absoluta de chuva. Está errado. O período seco possui forte redução, mas podem ocorrer chuvas isoladas. Pode afirmar que o El Niño sempre provoca seca em todo o Maranhão. Está errado. Ele pode favorecer redução e irregularidade, mas seus efeitos variam. Pontos importantes para a prova. O Maranhão apresenta predomínio de climas quentes. As temperaturas médias anuais geralmente superam 26 graus Celsius. Os totais pluviométricos variam aproximadamente entre 700 e mais de 2.200 milímetros anuais. O norte e o noroeste recebem mais chuva. O leste apresenta menores totais pluviométricos. O litoral recebe influência do Oceano Atlântico. O sul possui estação chuvosa no verão e seca no inverno. A ZIT é um dos principais sistemas responsáveis pelas chuvas no norte do estado. As CAS pode influenciar o sul maranhense. A maritimidade reduz a amplitude térmica no litoral. A continentalidade aumenta a amplitude térmica no interior. Questões no padrão Sebrasp. Item 1. As temperaturas médias anuais do Maranhão são geralmente elevadas, enquanto a pluviosidade apresenta fortes diferenças entre as regiões do estado. Gabarito, certo. Comentário: o estado é predominantemente quente, mas os totais de chuva variam do norte mais úmido ao leste mais seco. Item 2. O leste maranhense recebe maior influência da umidade amazônica e apresenta os maiores índices pluviométricos do estado. Gabarito, errado. Comentário: a influência amazônica é mais forte no norte e no noroeste. O leste apresenta maior tendência à secura. Item 3. No sul do Maranhão, as chuvas concentram-se principalmente durante o verão, enquanto o inverno tende a ser mais seco. Gabarito, certo. Comentário: esse regime é característico das áreas tropicais do Cerrado. Item 4. A proximidade do Oceano Atlântico tende a aumentar a amplitude térmica diária nas áreas litorâneas. Gabarito, errado. Comentário: a maritimidade tende a reduzir as variações de temperatura. Item 5. A zona de convergência intertropical exerce influência importante sobre as chuvas no norte do Maranhão. Gabarito, certo. Comentário: esse sistema atua especialmente durante os primeiros meses do ano. Item 6. O período seco do Maranhão é caracterizado pela ausência completa de precipitação em todos os municípios. Gabarito, errado. Comentário: ocorre redução das chuvas, mas ainda podem ser registrados eventos isolados. Revisão de 1 minuto. O Maranhão possui clima predominantemente quente, com médias anuais geralmente superiores a 26 graus Celsius. A principal diferença regional ocorre na quantidade de chuva. O norte e o noroeste são mais úmidos e podem superar 2.000 milímetros anuais. O centro apresenta condições intermediárias. O leste é mais seco e recebe influência do interior semiárido. O sul possui verão chuvoso e inverno seco. As chuvas do norte estão fortemente relacionadas à zona de convergência intertropical. No sul, a zona de convergência do Atlântico Sul pode atuar durante o verão. O litoral apresenta menor amplitude térmica devido à maritimidade.
O interior apresenta maior amplitude térmica diária devido à continentalidade. A principal fórmula para memorizar é: Maranhão quente o ano inteiro, mais norte mais úmido, mais leste mais seco, mais sul com verão chuvoso e inverno seco. Considerações finais. Se esta aula ajudou você a compreender melhor os conteúdos de História, Geografia e Legislação do Maranhão exigidos nos editais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, isso significa que você está avançando na direção correta, estudando com método, estratégia e foco no perfil da Banca Sebrasp. Lembre-se de que o tema estudado nesta aula faz parte de um conjunto maior de conhecimentos que poderão ser cobrados nos concursos da PMMA e do CUMA 2026. Logo abaixo, na descrição deste vídeo, está disponível a playlist completa, organizada para conduzir os seus estudos de maneira progressiva, estratégica e alinhada ao perfil da banca. Seguir a sequência das aulas permitirá que você construa uma base sólida, relacione os diferentes conteúdos e desenvolva a segurança necessária para julgar corretamente cada item da prova. Na descrição também está disponível a apostila em formato PDF, pelo valor simbólico de R$ 25, com conteúdo completo de História, Geografia e Legislação do Maranhão direcionado aos concursos da PMMA e do CUMA 2026. O material foi estruturado, revisado e aprofundado de acordo com o conteúdo trabalhado nesta série de aulas. Ter essa apostila em mãos ajudará você a organizar os estudos, revisar os pontos mais importantes, evitar lacunas de aprendizagem e chegar ao dia da prova com mais conhecimento e segurança. Se este conteúdo está contribuindo para a sua preparação, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esta aula com outros candidatos. Ao fazer isso, você também fortalece este projeto e ajuda mais pessoas que estão se preparando para ingressar na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. Estudar com método, constância e o material adequado transforma esforço em resultado e aproxima você da aprovação. Muito obrigado! Que Deus abençoe você, fortaleça a sua caminhada e conduza os seus passos até a aprovação e o ingresso na corporação escolhida. Amém.